Eu sou Francisco Valmir Mendes de Souza, que moro justamente na Japuara. Eu tenho 71 anos de idade, mas naquela época eu só tinha 16. Hoje estou com 71. Mas a gente vem de lá para cá pelejando uma vida, mas junto com os vizinhos da gente aqui, que era o seu Jacó, Dona Maria, a dona bichinha aqui, Dona Maria, que é a mulher do Cício Mariano, que era muito amigo da gente, sempre a gente trabalhou até junto. E por esse motivo, encontrei esse conflito na Fazenda Japuara, que isso aconteceu no dia 2 de janeiro de 1971. Isso foi um caso verídico que aconteceu e abalando todo mundo da região. Naquela época, tanto sofreu as pessoas que estavam presentes na luta, como sofreu aquele pessoal que não estava, porque tinha muita gente que, a mandado do seu Júlio César Campos, ele colocou logo, vindo de Fortaleza, um policiamento muito grande, que atingiu a todo mundo, e esse povo ficaram ali entre Ipu, Curutu, essa região toda vizinha ali, eles procurando o pessoal de Japuara. E o povo correu todo mundo das casas. Tanto quem estava na luta como não estava, correu todo mundo. Eles correram para se livrar de apanhar da polícia, que a polícia era para matar de pé mesmo. Zé Lúcio, Bacafute, essas pessoas apanharam muito, porque se treparam num pau, o pau era muito alto, e eles disseram que ou desciam ou atiravam até matar, e eles desceram. Quando eles desceram, apanharam muito lá para cá. E dessas maneiras, o outro pessoal pensava que podia acontecer isso aí. Aí era tudo escondido no mato, com medo, né? Mas, graças a Deus, as coisas é assim, tudo passa e a vida da gente continuou. Como aconteceu isso em Japuara, apesar de que ter morrido muita gente, muito não, mais ou menos, porque chegou um caminhão lá carregado de gente, 2 caminhões, Servolé, umas 50 ou 60 pessoas cada uma, e botaram esse povo lá para destelhar as casas e depois arrombar o açude, porque o açude tinha muito peixe, o povo pescava, e ele ia proibir do povo pescar. Então, se ele mandou esse pessoal para realmente tomar uma atitude de destelhar a casa do povo. Foi o que aconteceu na casa do Pio Nogueira. Foi a primeira que eles começaram. Eles ficaram chateando o Pio. Ah, seu Pio, entre aí, mas volte logo a fazer o café para nós beber, que quando nós descer daqui, nós vamos arrombar de outra pessoa por aí. E ficaram fazendo pouco. Pio entrou para dentro de casa com a família era pequena, era tudo pequeno nessa época, mas ele entrou com tudo para dentro de casa e ficou lá. Acompanhado com ele, entrou Alfredo 21, Jacó, entrou o seu Anésio, que estava lá perto, entrou o Luiz Mundoca e o Antônio. Esses entraram com medo que eles não fossem entrar e até matar o Pio. E eles não iam deixar, né? A maneira foi que, nesse sentido aí, Pio resolveu, quando viu a casa sendo destelhada, atirou no cabo de lá para enfrentar, né? Aí o indivíduo não teve sorte e caiu morrendo logo. A casa era muito alta, ele caiu logo em cima do estoco que tinha dentro do curral. Aí ele
ficou lá. Nesse momento, o Pio saiu por lá de fora com um revólver 38 na mão e uma espingarda, 12, e deu muitos tiros para riba, ametrando o povo, né? Aí o povo correu todo mundo. Nesse momento, os motoristas dos caminhões pegaram os carros e foram sem nenhuma pessoa, mas foram esperar tudo lá embaixo. Correu todo mundo, não ficou ninguém. Aí o Pio ainda gritava: vem um negócio de bandido, me pegar aqui que eu quero ver o que é que eu vou fazer com vocês. Quer dizer que ele não estava com medo não, né? Porque tinha muita gente vizinha dele lá. Aí, nessa altura, os carros foram embora, chegaram lá e disseram: seu César, os homens estão matando todo mundo que chega lá. Não vá para bandido não, que ele era o fazendeiro na época, né? Júlio César Campos. Aí ele já deu, foi um tremor logo. Aí pegou o carro e foi para Fortaleza logo. Ele sofreu do coração, ele teve problema de coração. Aí foi para Fortaleza, lá foi quando ele conseguiu falar com o secretário de polícia e arranjou 10 viaturas de polícia para vir pegar o povo que eles achavam perdido aí. Aí o povo vieram, encontraram um bocado, mas não encontraram nem a metade, porque correu todo mundo. Sei que foi grande a situação de sacrifício de todo o povo, que todo mundo sofreu muito, mas graças a Deus hoje estão bem e hoje está sendo os donos, não está mais sendo os donos porque morreu quase todo mundo. Desses 36 passarinhos de Japuara, existe um ainda e os outros já morreu tudinho. Mas tem os filhos tomando de conta, os herdeiros, e ficaram naquele desmantelo. Mas sei, rapaz, que foi triste a situação, a gente até fica com emocionado quando a gente fala. Mas é isso mesmo, isso passa na vida da gente. Mas sei, meu amigo, que desse momento para lá, só se via sofrimento do povo, correndo nas ruas, correndo nos matos e procurando um acesso, como eu fui um que corri mais o Plauto Nogueira, filho do Pio. Nós fomos para uma região que só foi nós dois para lá. Papai, Pio Nogueira e os outros, Alfredo, Jacó. Tinha uns baleados aí pelo meio. O Luiz Mundoca era baleado. O Valdemar ficou com 2 tiros, também estava baleado. Ficou um bocado no chão, sem condições de sair. No lote 21 foi o acontecimento pior. Quando ele chegou, ele estava lá no momento que a polícia chegou, a polícia de Canindé. Aqui o Canindé era tão legalizado nessa época que nem tinha polícia e nem um caminhão, um carro para levar eles não tinha, já foram numa rural particular. Aí essa rural velha chegou lá com esse povo, quando chegou lá o Cídio Martim desceu do carro e disse assim: cadê o bandido Pio, já correu? Também ninguém falou nada, ficou todo mundo calado. Aí o Nonati 21, que era o pai do Valdemar, vinha entrando exatamente nessa hora, com a foicinha na mão. Aí ele disse: e você, velho, com essa foice na mão por aí? Não, senhor, isso é de cortar os garrões, porque eu tinha vista ruim. Ele disse, aí ele me deu a foice, velho. Aí ele entregou a foice ao delegado e nesse exato momento tacou a bicha aqui, a roçadeira, de pancha assim nas canelas dele. Aí ele ficou se vendo com a dor, disse que ele não faça isso não, que eu sou doente das pernas, ando pouco, devagar. Nesse momento ele vai puxando pelo revólver. Quando ele foi para puxar o revólver, Cídio Martim, que ele viu que ele ia atirar nele. Aí ele imediatamente, antes dele atirar, ele plantou a roçadeira no meio da cabeça do velho, abriu mesmo no meio. O velho caiu morrendo. Nesse sentido, nesse momento aí, o Valdemar 21, que era filho do finado Nonatim, estava lá, estava com o pau na mão, deu logo uma grande pausada no velho. Só que deu porque quis dar, mas ele não escapava não.
Mas o sítio, o Chico Martins, irmão do Cídio, esse rapaz deu 7 tiros no Nonatinho. E ele ainda morreu, ainda foi morrer de tarde. Porque os tiros pegaram nas pernas, outros pegou no bucho, não pegou em tempo, em cantos que graves, que matasse assim tão na hora. Ele ficou com 7 tiros. Aí, nesse momento da morte do Cídio, o cabo da polícia, que tinha um cabo da polícia lá junto com eles, quis atirar no meu pai. O pai viu com o rifle na mão, o papai viu que o cabo ia matar ele, aí disse: não faça isso comigo, desgraçado. Plantou a roçadeira nele, derrubou também. Pronto, já ficou mois, já vai fazer 3 mortos, né? Aí mais tarde, Nonatinho e os baleados ficaram com um bocado de gente. Quando foi para retirar esse povo, não tinha ninguém para tirar, porque ninguém entrava lá. O padre, que era o nosso vigário lá naquela época, o Frei Lucas, disse: eu vou buscar, ninguém vai mais eu não, se quiser eu tenho o carro para levar. Não, ninguém quis ir. Ele chamou o pessoal dos Martins, ninguém quis ir. Aí ele disse: pois eu vou. Aí chamou o Mário Neco, que o Mário Neco era o construtor de obra que deu do Canindé na época, um velho que só tinha um pé, era cortado o pé dele. Aí ele foi, era um cabo macho também, foi mais o finado Lucas, Frei Lucas. Lá botaram o pessoal dentro da caminhoneta e trouxeram para Canindé, para o sepultamento. Aí quem foi dono foi procurar para botar realmente nos caixão. Mas eles também iam fazer o pior com a gente lá, mas foi quem terminaram ficando abandonado foi eles, né? E esse aí, macho, foi uma coisa que pegou no sentido de todo mundo. Pio era, na época, um delegado do sindicato de Canindé. O sindicato começou muito forte, trabalhou no Senado Rural. E ele era o delegado. Aí, nessa época, todo fazendeiro ali tinha raiva do Pio, porque o Pio fazia instrução com o povo para todo mundo ser associado do sindicato, que o sindicato estava dando direito a quem não tinha, porque naquela época ninguém tinha direito a nada. O povo, os fazendeiros tomavam, o cabo trabalhava de graça para eles, como o César Campos queria que se trabalhasse de metade. De tudo que o cabo fizesse uma cabaça, tinha que dar uma cuia a ele. Aí achou muito grande a situação. De qualquer maneira, rapaz, eles ficaram e foram para ficar no hospital, como é que é? Lá no mato, muito tempo. Quando foi depois, o seu Félix trabalhava na estrada, que a estrada estava sendo programada para ser fazer um calçamento. Primeira pista daqui que passou no nosso Japuara ali, foi um calçamento bem de Fortaleza a Boa Viagem. Mas não prestava não, rapaz, só via atolando o carro, era um absurdo. Mas eles continuaram fazendo. Aí, nessas alturas, Félix estava lá. Quando veio um pessoal de fora, e eles todos com medo da polícia, era a Polícia Federal que vinha. Aí acharam de parar mesmo numa barraca que estava o Félix Nogueira, Félix Mariano. Aí perguntaram a ele: rapaz, vocês não sabem resultado do povo da Japuara, não? Aí ele disse: não, senhor. Diz que foram para o mato, estão pelo mato. Ficou com vontade de dizer, mas com medo, porque por causa da polícia que os outros tinham sofrido muito, né? Aí ele vai, chamaram um particular, ele disse: ó, se o senhor souber onde ele está, você me diga, que nós somos da Polícia Federal. Nós somos do lado do trabalhador. E se o senhor vier entregar a eles, nós levamos eles, nem em Canindé nós vamos passar. Nós vamos
pegar essa estrada que vai para Santa Quitéria, como é que é? Para Quixadá. Lá na frente nós pegamos aquela outra direta, Fortaleza, e vamos por lá. Assim eles fizeram. Foram lá, teve uns que ainda quis correr, eles não corre ninguém, não corre não, porque não é a polícia de Canindé, é uma polícia de fora. Aí eles ficaram ali, depois botaram eles tudo no carro, levaram. E lá no caminho iam dizer, não, vocês não vão presos, vocês não vão ficar presos em canto nenhum de canto que vai outros prisioneiros ficar. Vocês vão para o quartel dos bombeiros. Lá é uma prisão de doutor lá. Só vai preso uma pessoa boa lá. Dessa maneira, eles foram, justamente, foram lá para quartel dos bombeiros. Lá o secretário de polícia veio pegar depoimento deles lá, para eles contarem como tinha acontecido o caso, todo mundo contou. Aí, rapaz, eles só passaram lá, não foi 2 meses, 1 mês e 20 e poucos dias, eles liberaram eles e vieram deixar aqui. Se vocês vão ficar aí em casa, não vão sair muito para Canindé, e para não conversar com o pessoal do Cid Martins, e nem eles com vocês. Para não acontecer atrito, porque se acontecer outra coisa, aí vai morrer mais gente. Aí todo mundo ficou calado, ninguém disse nada, e ninguém procurou. Como até hoje, ninguém nunca viu falar em nada deles com a gente, nem da gente com eles. Foi bonita a história, mas de qualquer maneira, não foi boa porque morreu muita gente, assim mesmo. Pessoas da gente que trabalhava lá dentro, foi como Nonati, foi um dos que morreu, velho bom, no lado 21, era o jeito da dona Maria aqui, não era? Era o que da senhora? Não era? Pois é, aí sei que de lá pra cá veio esse negócio aí, pelejando, quando o presidente da República não era o Emílio Garrastazu Médici. Foi ele que programou, eu nos rádios, na hora do Brasil, que o presidente da República tinha dito que esse pessoal merecia uma indenização, porque lá tinha sofrido todo mundo. Quem estava na luta, quem não estava, todo mundo tinha sofrido. Pois é, meu nome é Francisco Almir Mendes de Souza, que conta essa história, que justamente foi aprovada e aconteceu. Né? Eu sou a esposa do finado Jacó, pai Fernandes. E eu tenho 82 anos. Na época a senhora tinha quantos anos? Não sei, eu não posso saber não. Acho que tinha uns 30 anos, né? Era. Eu sei que eu sofri demais. Não foi eu, como foi muita gente. Meu marido chegou, disse, Maria, tu retira ele dentro de casa, vai procurar a casa do seu pai. Eu não sei quando é que eu vou aparecer. Aí eu ajuntei as crianças, fiquei com eles. Não sabia o que fazer mais. Se eu ia para a casa da minha mãe, que era no 85. Aí fiquei com essas crianças para cima e para baixo. Quando eu fui resolver sair de casa, mais ou menos fosse assim umas 2 horas. Não fiz almoço, não fiz nada, eu não podia entrar para dentro de casa. E as crianças para de comer, eu nada, fazer nada. Nem tinha para levar no caminho. Até a água que eu levei foi pouco. No caminho os meninos começaram logo a pedir água e chorando, tudo com fome. E eu com 8 meses de graça. Aí, e um no braço, justamente que era o Antônio. Aí eu disse, meu Deus, aí eu cheguei na beira da pedra, na casa do meu padrinho Rufino. Ele disse, minha filha, o que você anda fazendo na hora dessa? Eu disse, padrinho, eu vou aqui no destino da casa da minha mãe. Aí ele disse, minha filha, já está muito tarde, a onça vai comer você. Eu disse, nada, Deus é bom. Aí fiquei, né? Os meninos chorando, que lá ele foi arrumar um velho lá para me deixar na 85.
Nem lá o velho não foi. Eu saí caminhando com as crianças, sem saber nem de caminho. Eu saí à toa, assim, no meio do mundo. Aí quando foi mais ou menos assim, mais ou menos umas 11 horas por aí, eu já ia chegando lá, mas longe, as crianças andando tudo devagar, né? Eu digo, meus filhos vão aguentar aqui, porque senão a um sair comigo fora. Os bichinhos ficaram tudo tristes, chorando. Um chorava, outro pedia água, outro pedia de comer. Meu Deus. Aí pronto, quando eu cheguei na casa da minha mãe, as crianças estavam em pé, só caindo, né? Bebendo água e vomitando. Eu dizia, meu filho, mãe, eu quero água. A mamãe trazia água. Dava. Quando a mãe pensava que não, as crianças estavam vomitando a água, não tinha nada no estômago, tudo seco. Aí fiquei. Aí quando foi de madrugada, assim, às 5 horas, eu vi os capotes fazendo zoada na casa da minha mãe. A mãe disse, vale, minha senhora, é a polícia. Era só pulando a seca e entrando para dentro de casa, derrubando tudo. Ele olhou assim para mim, assim, a senhora que é a mulher do Jacó? Foi que ele disse assim. Eu disse, doutor, sou. Aí pegou no meu braço, levantou de dentro da rede, assim, com a força, com a ira tão grande. Pois se você não der conta do seu marido, você vai, eu vou te arrancar dentro da dele e trazer você comer assada. Ai, meu filho, não prestou não. Fui no outro mundo e voltei. Eu fiquei pelejando, a mamãe cuidando de mim, que ela estava dando agonia. E fiquei. Quando foi mais tarde, aí veio outra bocadada. Eu digo, meu Deus, vamos me matar mesmo. Não tem jeito não. Antes de eu sair lá de casa, eu me esqueci. Antes de eu sair de casa aqui da Japuara, vieram uma polícia de essa gente de Fortaleza. Chegaram uns homens fortes, chegaram, pegaram no meu braço. Dá conta do marido, viu? Senão você morre agora. Arrasta umas armas dessa altura assim. As crianças ficaram tudo chorando e dizem, cai a boca aí, moleque. As crianças pequenas, né? Aí, meu Deus. Eu digo, não sei o que carrega de mim. E pronto, aí eu fiquei. Só a casa toda estreada, que chegaram lá em casa, estrearam o quarto todo, quase todo, um lado do quarto. Daí passaram para a cozinha. Aí um homem lá dizia assim, Jacó, tiro teu, alguma coisa que tu tem dentro, Jacó. Rapaz, eu não tiro nada, vou tirar aqui só meus filhos, essa máquina que é da mulher. E pronto. E a guerra lá em cima, fervendo. Eu disse, eu já vou, viu? Quando ele saiu, eu ficar tudo chorando. Sofrimento medonho. Eu falei, vou deixar por aqui, porque eu não estou mais conseguindo nada mais. Meu nome é Maria Francisca Cruz Silva, esposa de Cícero Mariano da Silva. Na época eu tinha 32 anos. Sofremos muito na época das confusões. Muito medo. Não dormia de noite. Por ver se eu tocando fogo na cerca, pega raio, chegando na nossa casa. Até que chegou uma noite que ele vinha de arrombar o açude. Mas nessa noite eles não vieram, mas no outro dia vieram. Nós demos pé que estava derrubando a cerca da casa com o pai de Pio. Nós olhando da nossa casa, estava tudo em cima da casa deles ou desmanchando a cerca. Entregue de lá, nós ouvimos tiros. Aí a gente foi logo já sair de casa com medo. Aí depois veio a polícia, fez um tiroteio, de lá de casa a gente viu só a fumaça cobriu, só da fumaça dos tiros. Aí nós procuramos as casas dos vizinhos. Só sei que depois nós passamos mais de 2 meses fora de casa, sem poder chegar a casa. Eu mesmo fui uma que peguei a depressão, que
não chega, meu marido voltou para casa, mas eu mesmo cheguei a casa com 2 meses e ainda fui com medo. Meu pai voltou logo, foi trabalhar, mas eu demorei mais, ainda vim com medo. Porque a gente sofreu muito, não trabalhava, não plantava. A gente plantava, mas a gente sabia das notícias que se plantasse. A gente não colhia o que ele arrancava. A notícia que a gente tinha era essa. Aí a gente não podia nem trabalhar. Aí por isso a gente, hoje por aqui, graças a Deus, enfim, venceu-se. Estamos passando bem, graças a Deus. Venceu-se tudo. Sei que no perigo nós tivemos, mas foi vencido com as poderes de Deus. Fiquemos aqui na casa, eu fiquei na casa do meu, na primeira noite eu fiquei na casa de um vizinho que tinha perto de casa. Eles não são mais nenhum dos dois somos vivos, meio perto de casa. Aí depois eu vim para a casa do meu pai, que morava, tinha passado uns tempos aqui no Quilém com a minha mãe doente, e ficou aqui, aí eu vim, aproveitei e fiquei com mais eles. Aí com 15 dias meu pai voltou para casa meio que a minha mãe, mas eu fiquei sempre na casa dele. Ainda demorei uns 2 meses para poder voltar. Tão grande era o medo. Eu tinha 4 filhos, estava esperando grávida de 4 meses. E aí eu sofri isso tudo. O meu nome é Maria Céu Mendes da Silva. A minha idade, 64. Na época, eu tinha 17. Meu pai é José Vicente da Silva. Ele não estava em casa no tempo dessa guerra. Ele estava viajando, era pamuzeiro, viajando. Quem vivia em casa era só nós e minha mãe. A minha mãe, nesse tempo, fez vir para o Mateus, que ela estava esperando ele ir para o Mateus. Nós ficamos só nós meninos. Tudo nós ficamos em casa ali, nós com medo. A gente chegava, as polícias pelas portas, chamando para a gente abrir a porta, eles entravam, mexiam as coisas atrás do povo, mas não achava nada. Mas nós ficávamos com medo, sem pai, sem a mãe em casa, muito com medo, mas Deus vai passando os tempos. Acabar, o tempo que os carros chegaram, nós vimos, passou de frente lá de casa, 2 carros, tudo gritando, que ia derrubar o açude, derrubar sei o quê, para passar lá para o Pio Nogueira. Mas horas nós vimos só o povo gritando. Eles subindo em cima das casas, outros correndo para o lado do açude. Aí não fizeram nada, fizeram só na Pio Nogueira. Pegaram, deram tiro por lá, o Pio Nogueira matou ainda gente por lá. O que eu posso dizer é isso aí, porque muitas coisas nós não vimos, não, porque nós era meio pequeno, nós era ver em casa com os meninos pequenos. Eu sei, muita coisa feia nós vimos. Quando chegava como é que chama? A bandeira vermelha. O Feio quando chegou, ainda pelejaram para nós ir lá, porque eles queriam ser retrator morto, nós lá por perto. Mas nós não fomos, de jeito nenhum. Eles esperaram que ele ia fazer com a gente. Eu já tinha um irmão meu, que era mais pequeno, chorava como todos nós. Estava em casa, tomando de conta dos meninos. Nós não tínhamos pai, tudo viajando. Foi das coisas, mas coisa meio para fazer medo, fizeram muito medo. Vocês estavam de derrubar as coisas, era bom ir correndo para baixo dos bueiros, era uma coisa e outra. E eu sei que nós existimos desse jeito, dentro de casa, mas eles faziam toda a noite chegavam. Fazendo para nós abrir as portas, para alguma coisa, para entrar, nós abríamos. Eles ficavam para sair. Atiravam. Mas que dava medo não é porque eles atiravam. Tiravam para riba, nós tinha medo. Mas com 3 dias meu pai chegou. Andava no mundo vendendo pãozeiro. Mas nós fomos ficando por ali, desse jeito mesmo. Quando passou os eles, vai ficar, sempre ficou a polícia por aí, andando por lá, depois passou a guerra. Nós não tinha mais medo, eu ia passando no meio do povo. O meu nome é José Batista Moura,
filho de Manuel Mariano Sobrinho e de Francisca Batista Moura. Quando começou a questão da Japuara, eu tinha 28 anos. Hoje tenho 81 anos. Mas me lembro de tudo que passou-se no decorrer daquele massacre, daquela tortura que eles fizeram contra os trabalhadores de Japuara e as trabalhadoras, né? Então tudo começou por consequência de ganância pelo suor dos pobres, que era a questão da nossa produção. O proprietário da época queria 50% de tudo que produzisse na terra, né? Podia ser qualquer tipo de produto, até de uma cabaça se produzisse, ele queria uma banda. E nós, no decorrer do primeiro proprietário, que era o Braga Barroso, nós só pagava 30% do algodão. Quando esse Júlio César Campos entrou, comprou a fazenda, queria 50% de tudo. Por isso gerou a confusão a partir daí, né? Que foi durante mais de 3 anos. E como a gente não deu a produção de 50% a ele resolveu destruir a nossa lavoura com os animais, gado, animais botando para destruir a nossa lavoura e botando gasolina na cerca de nossas roças e queimando alta noite, né? Essa confusão teve aí durante quase 3 anos. Quando botava os animais, nós tirava para fora das nossas roças, né? Quando surgiu fogo na nossa cerca, nós corria 10, 12 homens e apagar aquele fogo. E assim rendeu até chegar o dia dele resolver fazer o despejo por conta própria, né? Que exatamente durante esses 3 anos, todas as semanas tinha um ofício da Justiça de Canindé, juntamente com os ditadores da época, né? E esses ofícios para fazer o despejo, né? Toda vida que havia um ofício para despejo, o advogado chegava na hora e barrava, né? O que acontece é que quando ele viu que não podia cumprir com a lei, né? A lei não deixava ele invadir fazer o despejo, ele veio fazer por conta própria, né? Arrumou 300 homens, rebolou lá dentro da fazenda para destruir casa, arrombar açude, derrubar cerca, acabar com tudo. Foi no dia que aconteceu exatamente o conflito, né? E depois de sair desse conflito, a gente teve pessoas que fugiram, outros foram para a cadeia. No meu caso, fui eu e mais 5 companheiros presos, né? E outros fugiram para as matas, foram para Fortaleza. E, inclusive, o pai dessa menina, dessa Irene, quando nós ia chegando na hora, eles tomaram as nossas roçadeiras que nós levávamos nas mãos, né? Tomaram, né? Aí nós escondemos lá debaixo de um bueiro e as balas passando por cima. E de forma que terminamos indo presos de qualquer maneira, né? Quando liberaram nós, ainda ficou aquela perseguição nas nossas casas, alta noite, os caras se aproximando das casas da gente para, sem dúvida, se vingar de alguma coisa, que a gente sabia que era para se vingar, né? Mas a gente sempre tinha o cuidado, não deu certo. E o nosso sofrimento não é coisa de todo o Brasil, nacionalmente é conhecido. O sofrimento foi para os pais de família, para as mães de família, foi para as crianças. Eu mesmo saí da minha casa por 5 horas da tarde para não morrer quebrado por bala, como eles quebraram minhas poças, quebraram meus pontinhos de botar água, mataram uma cabra que eu tinha, né, na minha casa. E mataram foi tudo. Então, se eu estivesse na minha casa, talvez eu tivesse me lascado também mais a família, né? Sim, quer fazer? Então, a gente sofreu e depois desse sofrimento pegaram nós, prenderam, né? Passamos 2 dias na cadeia, soltaram de novo, mas ficou essa perseguição, né? E, por exemplo, naquele tempo se criava uma cabrinha para dar leite às crianças, porque não tinha condição de comprar uma vaca, eu ficava chegando na minha casa, mesmo tinha eu, estava amarrado, eles mataram, viu? Mataram.
Quebraram meus potes, quebraram as portas, mas quando eu cheguei com 2 dias na minha casa, tinha quase 1 quilo de casca de mosquetão, as balas desse tamanho, né? Quer dizer que eles vinham para acabar com tudo, né? É. E isso, quando a notícia nós recebemos por volta de 3 horas da tarde do dia do conflito, 3 horas da tarde veio um compadre meu, veio o vigário da paróquia, veio Lucas, avisar que se retirasse das suas casas, porque vinha mais de 100 policiais de Fortaleza para matar todo mundo. Vou matar todo mundo, viu? Por isso nós fugimos de casa. Eu mesmo fugi com 6 crianças doentes, sarampo, fui escapar com 2 léguas na casa do meu pai, né? Mas no outro dia fui preso, né? Pegaram. Não, andava por todo fora da região, rapaz. Andava com 3 léguas fora da região. Caçando o povo nas matas para pegar, só. Mas já estamos vivos contando a história, né? Meu nome é Maria Mariana da Silva, filha do senhor José Bruno Mariano. Na época, nós morávamos na Japuara, meu pai morou mais de 20 anos na Japuara. Aí, na época, ele era o leiteiro do Amorim, que realmente é o meu padrinho. Aí, ele soube da confusão. O Amorim vendeu a terra para o César, né, César Campos. Aí, meu pai sabia da confusão, que disse que ia haver guerra. Sempre é o comentário. E a minha mãe entrou numa depressão. Quando eu lembro, eu choro, porque foi muito triste na época. Eu não lembro muito bem, mas minha mãe entrou na depressão e meu pai arrumou uma casa e nós fomos embora de lá. Meu pai arrumou um carro, levou o que tinha. Depois do tempo passado, a gente ri e chora, porque nós éramos tudo criança. Minha mãe não tinha saúde, também tinha uma irmã especial. E minha mãe meu pai arrumou um carro e encheu de criança, porco, galinha, as crianças tudo chorando, gritando. E era um sofrimento. Aí, em pouco tempo, começou a guerra. O meu pai, ele veio de lá, ficou muito preocupado, porque na época ele deixou os amigos, famílias, deixou o cunhado, Félix, né? E deixou a sobrinha dele, que era Francisca Maria. E a tristeza foi grande. Aí ele chegou para saber como é que estava a família. Aí quando ele chegou na Cancela, que hoje é o posto policial, aí ele chegou lá, não deixaram ele vir à meia-noite para saber, aí não deixaram ele passar. Por quê? Porque ele disse: seu José, o senhor já saiu de lá para defender a família e o senhor vai voltar para quê? Para morrer? O senhor ou vai preso ou vai morrer, porque lá a guerra está grande. Aí não deixaram ele passar. Mas quando foi, no outro dia, ele veio em Canindé e soube o sofrimento. Meu pai sofreu muito na época e ficou muito preocupado, porque só tinha os amigos e a família que deixou lá. Enfim, até aqui é o que eu sei dizer, né? Porque na época eu tinha 11 anos, era criança ainda, não entendia muito. Mas era o comentário do meu pai, que era o sofrimento grande de todo mundo. Quando eu vejo as pessoas contar o sofrimento, eu choro, porque foi muito triste para todo mundo que morava lá. Até aqui o que eu sei dizer, que eu entendi e o que o meu pai falava. Meu nome é Maria Rosa Alves Mateus, filho do Félix Mateus, sobrinho de Maria Alves Mateus. Na época da guerra, eu tinha talvez de 16 a 17 anos que eu tinha. Aí a gente estava em casa, meu pai trabalhava, aí a gente deu fé batendo nas portas, como fosse quebrando as portas, que a gente saiu lá fora, já era o pessoal que já vinham correndo com medo. Aí entrando pedindo socorro, que nós deixássemos ele entrar para dentro de casa, só que tudo era amigo da gente e a gente conhecia, e amigo do meu pai.
Aí a gente deixou eles entrar para dentro de casa, uns se esconderam dentro do quarto, outros se esconderam, passaram, tinha uns lajeiros, eles correram logo por lajeiro. E quem eram eles? Eu não conheço bem quem era, eu sei que um era o Antônio Mundoca, era o Luiz Mundoca também, e outros lá, tinha um bocado que chegaram lá. Aí tudo amigo do meu pai. Aí eles entraram, eu corri para ir chamar o pai, aí encontrei o pai no caminho, que já tinha visto a zoada de tiro, lá onde ele estava trabalhando. Aí ele veio para casa, quando chegou em casa, aí eles pediram: Félix, pelo amor de Deus, caça um canto para esconder nós, que então a coisa está feia, tem gente morto lá, querem matar o Pio Nogueira. Aí o pai disse: aonde eu posso esconder vocês, pai? Com muito medo, e nós tudo chorando, com medo, e a minha mãezinha chorando também. Aí, Félix, não vá não, Félix, vão matar você não, eu vou esconder, Maria, eu vou caçar um canto e esconder eles. Aí o pai saiu com tudo, encheu umas garrafas d'água, eles levaram as garrafinhas d'água tudo cheia. Aí o meu pai levou ele lá para um serrote que tinha longe, mas o meu pai levou eles para lá. Isso já era meio-dia já, meio-dia para tarde já. Meio-dia para tarde já isso. Aí o pai levou ele para lá, e quando foi à tarde, aí a minha mãe providenciou janta para eles, meu pai foi deixar a janta a eles lá, levar a água. E aí já chega a gente, quando a gente deu fé, chegou um carro de polícia lá em casa, procurando. Na hora dessa hora, só estava nós mesmo em casa. Meu pai já tinha saído com eles, estava para lá. E um silêncio medonho nosso, tudo dentro de casa. Aí perguntando se não tinha visto passar alguém lá. Aí disse: não, ninguém viu nada aqui, por isso ficou. Aí meu pai, quando foi negócio, 7 horas da noite, meu pai veio buscar a jantinha deles, levou água, levou a janta, deixou eles lá. Aí com essa arrumação, meu pai passou um bocado de dia com eles lá, muitos dias mesmo. Quando nós demos fé, um dia, chegou um monte de gente lá em casa dizendo que era um doutor Lindolfo. Lembra, Zé Batista, quem era esse doutor Lindolfo? Era, pois sim, chegou lá em casa procurando, só que a gente tinha medo. Disse: não, ninguém sabe de nada. Aí quando foi, o meu pai chegou. O seu Pio já tinha falado para o pai, se chegasse essa pessoa lá, com esse nome, era gente do bem. Aí foi que saíram de tudo, foram buscar nesse serrote, foram buscar ele lá nesse serrote, para levar eles tudinho. Aí foi que levaram eles tudinho. Aí foi como a gente descansou, mas a gente ficou com medo sempre. Passei muito tempo, medo muito grande mesmo. Ninguém queria estar na pele daquele pessoal naquela hora. E do meu pai. Nós estávamos vendo a hora do meu pai também entrar no meio, também morrer. Porque era tudo da família, né? Todo mundo amigo mesmo, como fossem uns irmãos. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus não aconteceu nada mal com eles. Enquanto eles estavam lá, não aconteceu nada mal com eles. Meu nome é Maria Irene Arruda Gomes, tenho 60 anos, filha de Enésio Cavalcante Arruda, moro na Japuara. Na época do conflito, eu tinha 6 anos e faltava 2 meses para me fazer 7 anos. Eu tenho lembrança quando os 2 carros chegaram, cheios de gente, para arrombar o açude, mas não foi. Foram diretamente para a casa do seu Pio e começaram a destelhar. Aí uma parte foi para a casa do Jacó Paes Fernandes. Lá na casa dele tinha um alpendre, eles começaram a destelhar e as crianças pequenas, todas juntando os cabitinhos que tinha lá. Meu pai, quando soube e ouviu o tiro, ele dirigiu-se à casa do seu Pio, realmente, mas seu Zé Batista. Logo em seguida, o Cid Martins chega e manda eles voltar. E toma a arma deles, que era a roça deles que eles tinham. Em seguida, meu pai ouviu o tiro. Quando olharam, era o cunhado dele morto no chão, Raimundo Nonato, que era meu tio, Nonatinho 21. Aí também, meu pai fugiu, deixou a família em casa. Toda noite vinha policiais, altas horas da noite, batia na porta, não esperava que a minha mãe abrisse a porta,
Eles dão um chute e abrem a porta. Queria que ela desse conta dele. Mas ela não dizia para eles que não sabia. Aí a gente também sabia que a família do seu Roque. O seu Roque foi foragido para o mato. E a sua esposa e família foram para a casa do sobrinho deles, chamado Seu Marinho. Fomos lá pro Timarim. Também sabemos que a família do seu Bacafute passou muitas humilhações. A dona Raimunda se escondeu com a família. E também Zé Batista foi foragido. Quando ele chegou em casa, com 2 a 3 dias, as portas estavam quebradas, os potes. Nessa época, os filhos dele estavam com sarampo. Se esconderam na casa, a família, a mulher dele e os filhos se esconderam na casa da mãe dele. E com isso, foi continuando. Quando acamou mais ou menos meio-dia, às 2 horas, o Frei Lucas Dolly chegou na Japuara com as freiras e o seu Antônio Monteiro. O seu Antônio Monteiro foi uma pessoa que ajudou muito naquele tempo as famílias, procurando o corpo de Raimundo Donato, Nonatinho 21. O corpo estava trancado dentro da casa do seu Pio. E logo em seguida as mulheres levaram o corpo para sua própria casa. O corpo não teve velório, porque às 6 horas eles começavam a tirar, a gente corria para o mato e o corpo ficava sozinho, ficou sozinho dentro de casa. Sou Marilene Araújo Lima, sou filha de Antônio Anastácio Araújo, conhecido por Bacafute. Antes de começar o conflito, a gente já sofria, né? Meus pais já sofriam, porque eles, de noite, o César mandava os capangas dele queimar as cercas, as capoeiras de algodão, né? E botar os animais para comer nossos legumes, né? Naquele tempo a gente vivia do que a gente plantava, né? Aí que quando foi no dia do conflito, eu estava na casa da minha tia com a minha mãe, que era bem na beira da pista, né? Que quando os caminhões passarem, eles gritando, dizendo que iam arrombar o açude. Aí a minha irmã estava lavando roupa no açude. Aí a minha mãe se aperreou, aí mandou buscar minha irmã. Aí trouxe as roupas tudo sujas ainda. Aí quando a gente chegou em casa, aí meu pai estava trabalhando com meus 2 irmãos, que eram mais velhos que eu. Aí minha mãe mandou chamar meu pai veio. Aí quando meu pai chegou, aí pronto, começou pipocado de bala, né? Aí eles não foram arrombar o açude, foi primeiro derrubar a casa, né? As casas, né? Aí pronto, foi pipocado de bala e nós tudo com medo, todo mundo assombrado, minha mãe chorando, ninguém mais fazia comida. Era um sufoco. Ali, ninguém deseja aquilo ali para ninguém, quem passou. O que nós passamos ali, nós crianças, você sabe, a gente ficou todo mundo depressivo, todo mundo doente. As crianças doentes, tinha meus irmãos mais novos que eu, doentes de sarampo. Aí foi que quando eles começaram a querer invadir as casas, aí meu pai fugiu para o mato e minha mãe fugiu para debaixo do bueiro com a gente. Aí lá a gente ficou, os meninos doentes, no chão frio. Foi que chegou um vizinho nosso, que é até tio da Irene aqui. Aí foi que botou uns pau debaixo da ponte, aí para armar rede para os que estavam doentes. Aí, e meu pai no mato, né? Porque eles queriam que a minha mãe desse conta do meu pai, né? Para o meu pai já dar conta dos outros, que era o meu padrinho, que era meu padrinho, o Pio Nogueira, né? E o papai nem sabia onde era que ele estava, né? Aí pronto, o papai tinha que estar escondido no mato. Mas assim mesmo ele não foi detido, foi judiado. O seu Enésio, que era o pai da Irene, também fugiu de casa. E todos que podiam fugir de casa, fugiu com medo da polícia, né?
Eu sei que foi muito sofrimento. Quando nós voltamos para casa, depois que o Frei Lucas chegou pedindo paz, né? E pegar os mortos. Aí foi que a gente chegou em casa, a polícia tinha quebrado as nossas portas, tinha quebrado as panelas, ninguém quebrado a panela de barro que a gente usava, quebrado as panelas, derramado as comidas que a gente tinha deixado. Meu irmão criava uns passarinhos, eles quebraram as gaiolas, soltaram os passarinhos. Eu sei que sei que foi muito sofrimento. Foi todos nós, todo mundo que morava ali sofreu. Passamos pela mesma coisa. Muito sofrimento mesmo. Por isso que uma questão dessa aí não era nem para pedir tanta prova. Porque ninguém queria estar no lugar nosso, não, o que nós passamos ali, não. Eles só obedeceram mesmo o padre, né, que chegou lá pedindo paz. Mas, pois é, ela não tinha autoridade para chegar lá, né? A salvação, abaixo de Deus. Mas eles... Eu sei que eu me lembro que o papai acordava de noite meus irmãos para ir apagar a cerca, que eles botavam fogo, que eram os capangas do César, né? Sei que foi muito humilhante que a gente passou ali. Minha mãe sofreu muito, nós, crianças doentes. E a fome, muita fome. A minha mãe fazia garapa de açúcar para a gente poder passar fome, melhorar, né? Porque a gente podia fazer comida, né? Comida tinha mais medo, porque a gente tinha coragem de fazer, não, eles não deixavam. E nem tinha tanto, né? Porque eles, naquele tempo, ele botava o gado, queimava seca e botava o gado para comer os legumes, as forragens o legume, né? Da gente. Naquele tempo a gente vivia daquilo, de milho, feijão, essas coisas. Aí nessa época a gente ficava sem os alimentos, né? Nós tudo nós aqui, quase tudo de uma idade só. Nós todos passamos por isso. E tem meus outros irmãos também, que sofreram muito. Meu nome é Antônia Salete Souza Cavalcante, eu moro na Japuara. Sou filha do Roque da Cruz Souza. Moramos na Japuara, continuamos. Me lembro como fosse ontem, por tudo que a gente passou na Japuara na época do conflito. A gente estava em casa, meu pai tinha saído com meu irmão. Ele tinha saído até para caçar nos matos. Alguma coisa para alimento, que ele gostava de sair para caçar. Aí, quando foi mais ou menos por volta de 8h30 para 9h, mais ou menos, o Plauto, o filho do seu Pio, passou lá em casa, correndo. A gente já estava ouvindo os tiroteios, mas a gente não sabia o que era que estava acontecendo. A gente ouvindo os tiroteios, mas não sabia, mais ou menos. Foi quando o Plauto passou lá em casa, chegou na porta, ele e mais outras pessoas. As pessoas passaram e o Plauto passando de casa em casa, nas casas que ele pôde passar, avisando. Inclusive, ele passou lá em casa, a gente estava, todo mundo lá. Quando ele passou, ele disse para minha mãe, Dona Neném, não sai ninguém de dentro de casa, todo mundo dentro de casa. Pode deitar no chão, não saiam para fora, todo mundo deitado no chão, porque está havendo um tiroteio, um conflito na casa da fazenda. O caso está muito sério, muita bala, o sangue está dando no meio da canela. Lembro como se fosse hoje, quando o Plauto passou e falou para a gente isso aí. Falou para minha mãe, e a gente escutando. Então a gente não saiu de casa, a mãe botou todos nós para dentro de casa. Ficou lá. Na hora que ele passou, a mãe estava esfriando o mingau do meu irmão mais novo. Estava esfriando o mingau dele. Quando ele passou para avisar, a mãe só fez pegar e colocar um mingau quente na mamadeira. Isso eu me lembro muito. Colocou o mingau quente na mamadeira, ajeitou as coisinhas dele e ficou aguardando cessar mais para poder a gente sair. Mas não tinha como a gente sair. Aí a gente olhou pela porta da cozinha, aí a gente ouviu os tiros, as balas pegavam na cerca, que voavam as fileiras de pau para cima. E a gente vendo. Isso lá na casa da fazenda.
E a gente ficou aguardando. Aí foi quando meu pai veio chegando, ele nem chegou a entrar dentro de casa. Só fez pegar e entregar o meu irmão mais velho, que andava com ele, entregou e saiu correndo por mato. E nessa situação, ele saiu e correu para os matos. E a gente ficou dentro de casa, sem saber o que fazer. A gente não entendia muito, porque na época, hoje eu tenho 60 anos, e na época eu ia fazer 7 anos, que eu sou de 1964. Eu ia fazer 7 anos, mas eu lembro disso aí, lembro demais. Então a mãe deixou cessar mais as balas, o tiro, calmou um pouco. Aí foi que a gente saiu de casa. A mãe saiu, nós éramos 5 pessoas, 6 filhos. Nós éramos 6 filhos, hoje nós somos 9 filhos, 9 irmãos. Aí a mãe saiu com a gente foi lá para a casa do meu tio, a casa do tio Marim. O sol já estava quente, ela com a criança nos braços, sem um guarda-chuva, sem nada. Todo mundo com fome, porque não teve como nem dar uma merenda para a gente. A gente estava todo mundo com fome, sem saber o que fazer. Nós saímos só com a roupa do corpo, porque não teve como ela juntar nada para levar, que é uma aperreira grande, um medo grande. Aí a gente foi lá para a casa do tio Marinho, ela lá no salão, eu acho que era no salão mesmo, na casa, não era, Maria? Aí a gente foi para lá, passamos na casa de um velhinho, seu Manel Mariano, passamos na casa dele, lembro demais, quando ele estava fazendo baião de 2, quando a mãe passou lá e pediu água para a gente. Ele deu água para a gente, pegou um baião de 2 que tinha na panela, tirou um pouco para ele e o resto colocou na bacia. E a mãe deu para a gente comer, ela colocava na nossa boca, na boca de cada um, com a colher, comidinha na boca de cada um, para a gente não morrer de fome no caminho, porque era longe. E lembro também, quando nós terminamos de comer lá, essa comidinha que ele deu com muito amor, uma coisa ele fez muito bonito. Então ele deu uma água para a gente levar, lembro demais, até numa lata de óleo de Pajeú. Lembro disso aí. Ele deu uma lata com água para a gente levar, para a mãe dar água para nós. E nós saímos, uma vareda muito estreita, dentro dos matos, sofrendo. Foi muito complicado, foi muito complicado. Então, passamos por tudo isso, não só nós, como todas as pessoas que passaram por isso, que eu morava vizinha à casa do Plauto, a finada Alice, que é a esposa dele. Ela estava de resguardo, os 2 meninos, que eu lembro demais, que era a mãe que banhava os filhos do Plauto, era a mãe que ia para lá banhar eles. Me lembro muito disso aí, é a idade do meu irmão, que os meninos têm. Então, foi muito humilhante, foi muito complicado. Então, a gente passou muito, o pai ficou nos matos, o pai passou muitos dias nos matos, mais ou menos mais de um mês, sem vir para casa, com fome, com sede. Foi humilhante, foi muito humilhante. Foi um massacre ali com as pessoas que foi feito. Quando eles vieram para fazer toda aquela humilhação com os moradores, arrombar açude, era derrubar, destelhar a casa, derrubar a casa, matar as pessoas, tirar o direito do cidadão, porque nós somos cidadãos e passamos por tudo isso. Foi muito humilhante, porque se não fosse, houve morte, houve humilhação, houve prisão, houve tudo isso. E o que eu não vi, os mais velhos ficam me contando, meu pai me contava, os outros vizinhos me contavam que a gente morava tudo perto, as casas perto. A gente morava ali perto do Plauto, era nosso vizinho. O seu Expedite Mendes era nosso vizinho, morava perto, a dona Zilda. E muitos, o Enésio Arruda também morava tudo ali por perto, Alfredo 21, o seu Jacó, tudo ali na Japuara, que Japuara não é grande, é pequena. E ali a gente eram todos vizinhos, então tudo isso, nós passamos por tudo isso. Foi bem complicante, foi muito humilhante. E a gente, graças a Deus, com as bênçãos de Deus, e o Frei Lucas chegou, pediu paz.
Ele veio e pediu paz para as famílias, pediu paz para cessar a guerra, e graças a Deus tudo isso passou, né? Mas só ficou aquele medo. A gente tinha medo de sair de casa, a mãe não deixava nem nós sair para brincar fora no terreiro da casa, porque a mãe tinha medo. Porque quando a gente voltou, depois de quase 2 meses que nós voltamos, as portas das nossas casas estavam todas quebradas. Quebraram as portas, entraram para dentro, bagunçaram tudo, que a gente não tinha nada mesmo, mas o pouco que a gente tinha foi tudo quebrado, a gente não encontrou mais nada. Aí quando o pai chegou, foi que ele foi. Quando a gente chegou, começou a se chegar aos poucos, que a gente não tinha coragem de entrar. A gente, como criança, a gente não sentia muito, né? Porque a gente não entendia muito. A gente via o sofrimento do pai, da mãe, tentando organizar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui contando a história. E agradecer a Deus por tudo que estamos vivendo agora. Graças a Deus. Sou Francisco Edilson Pai da Silva, filho de Francisco Mariano da Silva, que era uma pessoa de Japuara, né? É daquelas, da família de Japuara. Estou declarando aquela guerra de 71, né? Vendo os exemplos que nós passamos, o sofrimento que a gente vivemos naquelas épocas, né? Na época eu tinha 9 anos, né? Hoje estou com 60 anos, né? E esses 60 anos a gente vem de lá para cá, esperando pela justiça resolver alguma coisa, né? Que nós fomos, as famílias de Japuara foram as pessoas mais sofredoras que passamos. Eu acho que aqui no Brasil inteiro não teve, né? Realmente, na época começou essa revolução lá em Japuara, passou 4 anos, os moradores de Japuara, todo mundo sofrendo, né? O maior sofrimento, mas a humilhação, né? Meu pai foi um sofredor, como os nossos amigos, os amigos dele, né? Isso era um sofrimento que a gente, meu pai plantava, era quando o legume estava já prosperando, já maduro, já para jogar o gado dentro, né? A gente passou umas épocas criança, mais naquele sofrimento, né? No verão era a cerca sendo queimada, né? E a gente, naquele sofrimento, levantando de noite, botando o gado para fora dos roçados, né? E até que chegou um conflito de esse fazendeiro mandou arrombar lá um açude, não era arrombar açude, era derrubar as casas do morador, como isso já tinha acontecido em outra fazenda dele, né? Aí mandou para derrubar as casas dos moradores e matar, como houve morte em Japuara, né? Através de desonestidade, né? Porque os moradores de Japuara foram sofredores, tiraram a vida sofrendo. Eu conto essa história do meu pai e da minha mãe, ainda hoje lembro, né? Que foram os guerreiros, né? Era para arrombar o açude, no caso foi para derrubar as casas, matar, houve morte em Japuara, né? Então eu lembro como na época eu tinha 9 anos e vi, no dia dessa revolução, meu pai foi obrigado a ir embora, sair, para não morrer, se esconder. E minha mãezinha, nós passamos a noite, nós e outras famílias, né? Era no mato, quando passamos a noite perdido no mato, quando foi o dia amanhecer, minha mãe resolveu vir embora para casa, né? Chegando em casa, a polícia rodeando a casa, né? E com as armas em cima dela, né? E ela, com a recazinha de filho, nós tudo pequenininho, né? E ela, polícia, obrigando ela a dar de conta do meu pai. E ela sem saber de onde estava, né? Então, foi para não morrer, ela teve que abandonar a casa e ir para lá, para uma barraca que tinha na estrada, né? Porque queria que ela desse de conta do meu pai. Mas ela não sabia. Perguntava, ela dizia, não sei se está morto, está vivo, né? Então essa época foi uma pior revolução. E o Brasil, jornal e tudo, todos sabem desse sofrimento de Japuara, né? Ele está com 50 e passando para 56 anos, e até hoje essa causa não foi resolvida.
os piores massacres que se passou dentro de Japuara, a gente criança e vendo aquilo. Agora o sofrimento foi nossos pais, nossos avós, né? Esse que viram o maior sofrimento do mundo. A gente criança ainda lembra disso, né? Eu tinha na época 9 anos, mas lembro de tudo, né? Meu pai fazia uma safrinha, muitos filhos, a pobreza maior do mundo, tinha que trabalhar 3 dias por semana nas fazendas, né? E ele era obrigado a trabalhar, e a lei, porque não tinha terra para trabalhar, que nessa época ninguém tinha condição, era quem mandava, os ricos mesmo. Então ele foi obrigado a trabalhando, mesmo trabalhando, né, diário de serviço, né? E aí aconteceu esse conflito porque eles queriam que as pessoas abandonassem tudo. Mas as famílias lá foi nascida e criada em Japuara, né? Então não podia abandonar a terra, porque ninguém queria a terra deles, queria viver, né? Viver sem conflito, né? Mas como o dono da fazenda era rico, naquela época quem mandava era rico, né? Aí mandaram matar as pessoas, aquela revolução que houve, né? E aí só deu sofrimento, né? Sofrimento para nossos pais, que hoje morreram já, né? Nossa família criada tudo com sofrimento, né? E aí foi a pior sofrimento da vida que a gente passou. E hoje o que eu estou vendo, há 50 e tantos anos, que essa justiça para resolver isso, os advogados pedindo testemunha, agora testemunha, como que nós vamos dar testemunha, que os nossos pais já morreram, nossos tios, nossos avós, né? Então, queria muito que a justiça resolvesse isso, né? E desse algum direito que a gente tinha, né? Porque sabe que tem, né? Isso foi um direito que, né, que ficou, nossos pais não tiveram condições de receber, não alcançou, né? Mas tem as famílias, tudo pobre, né? Meu pai tirou a vida sofrendo dentro de Japuara, né? Hoje se torna-se a viagem dele, mas conseguiu um pedacinho de terra em Japuara. Aí deixou a família dele criada de serviço. Que naquela época, para se criar a família na agricultura era o pior sofrimento do mundo, né? Que todo mundo sabe. Que quem criava uma família na agricultura, trabalhando era com a fé em Deus e a coragem, o que tinha na vida. Amanhecia o dia, para dar um dia de serviço para trocar pelo quilo de feijão, era ganhar uma diarazinha. Quando chegava, alcancei muito meu pai passar o dia trabalhando, quando era de noite, quando chegava, às 5h30, ainda ia limpar a mata até de noite, para fazer uma safrazinha para a família, né? E os piores sofrimentos que a gente passava era que a gente pelejava para fazer, que não tinha condições, e o fazendeiro mandava os vaqueiros botar gado dentro de roçado, era botar, queimar cerca no verão, porque todo quem plantava um roçadinho naquela época era cercado, tinha que cercar, né? E aí a gente não tinha outra condições de fazer, porque as terras eram dos outros deles mesmos, né? Eles que mandavam era eles, né? Pois é. Sou a Zilda Pereira de Oliveira. Estou com 86 anos e fui no Estiada. Isso. E eu conheci todos lá na Japuara. Morava lá, né, em frente da briga lá. E no dia do conflito eu fiquei todo lá dentro de casa, só assistindo lá tudo, vendo tudo. E sei que eu vi tudo lá. O seu Zé Sutero, o seu Bruno Mariano, o Venés, Arruda, todas essas pessoas. Foi um sofrimento medonho pra gente lá. E eu sofri muito, não gosto nem de me lembrar do que eu passei. E um pai de Jacó. Jacó foi
muito sofrido lá também, Jacó, Alfredo, 21, Valmir, todas as pessoas, o Luzardo, Pio, todas essas pessoas estavam lá dando sofrimento. E eu sofri muito porque na hora que chegou o pessoal lá na minha porta, dizendo que ia derrubar a minha casa, e eu podia sair com meus filhos, tudinho, senão eu ia morrer, que eles tinham ido para derrubar a casa. Aí eu disse, pois derriba, se vir para derrubar, pode derrubar, porque eu não vou sair não, porque eu não tenho pra onde ir com meus filhos, eu vou para onde, minha família? E nós vamos para debaixo da ponte ou no mato, não posso. Pois é, terrível, eu não posso fazer nada. Isso foi um sofrimento medonho lá. Aí eu conheci todo esse povo lá no sofrimento, Alfredo, 21, o seu Pio, todo mundo lá que estava lá sofreu demais. E foi um terror mesmo lá. A polícia veio tudo, ficaram tudo ao redor da minha casa. Na hora das confusão lá, um bocado correram dos oitão da minha casa, uns com a cabeça aberta, né, que era o Chico Mastim. A polícia era tiro nos olhos, era nos braços, eu sei que é tudo cheio de sangue lá ao redor da minha casa, e eu sem saber o que fizesse. E meus filhos se assombraram lá um bocado lá, sem saber para onde ir, e o tiroteio era grande lá. Aí eu não tinha o que fazer, que eu não ia por mato com meus filhos. E eu fiquei lá, a gente até foi eu aguentar ficar lá dentro de casa, meus filhos tudo assombrados lá dentro de casa, e eu não tinha para onde ir. Outros, que nem a minha mãe velha estava dentro do açude lavando roupa, e tinha sofrido demais. Correu com as bacias de roupa na cabeça, roupa ensaboada, outras para lavar, aí subiram foi no mato, entraram por mato com as bacias de roupa, ela e os outros irmãos, e eu fiquei doidinha sem saber o que fizesse. Eles estavam vendo dos tiros que davam as balas, ia cair lá dentro, lá no açude. Graças a Deus que meus filhos não foram atingidos. Aí eu sei que foi uma coisa demais. E tanta gente lá que sofreu demais. O Valnir Abreu, o Luzardo, a Maria do Jacó, que mulher do Jacó, sofreu, coitada, que só não sei o que lá. A Zéza, que era a mulher do Pio, o sofrimento também. Nós foi detida, eu e a mulher do Pio, um dia todinho na delegacia, a gente lá sem comer, não tinha nem um café para beber, e nós lá para depois, a polícia foi buscar nós lá, em casa. Quando vieram deixar a gente, foi lá pelas 8 horas da noite. 8 horas não, 11 horas da noite. Foi que nós chegamos em casa, um dia todinho, na delegacia, para depor, para dizer o que a gente viu, o que não viu. E eu só aguentando o homem lá, o escrivão, era do lado do César Campo, né? Todo tempo desmentindo, dizendo que você não está mentindo não, você não está mentindo, eu estou não. Eu não gosto de mentira e nem eu vim para cá para mentir não. Estou contando a verdade, o que eu vi e o que eu sei. E ele todo o tempo dizendo isso para mim, o escrivão lá, na delegacia. Aí, eu sei que eu sofri que só também lá, mas ela. Aí ela, coitada, com a Maria do Jacó,
ela sofreu tanto, eles batiam nela, a polícia, dando nas pernas dela, coitado, para a gente dizer onde era que estava o corpo, correr para onde, estava escondido aonde. A gente não podia dizer a eles a verdade, né? Que a gente não tinha, sabe que eles correram, tudo no mato, mas ninguém não podia dizer onde é que eles estavam. Aí a gente sofreu muito lá, nesse conflito que houve lá da Japuara. Aí eu sei que para eles julgar e aprovar, né? Que eles também precisam sofrer demais também, né? Que nem o Luzardo. Tem o Luzardo, o seu Enésio, o Enésio, o Bruno Mariano, o Alfredo, todos esses. Eu queria que eles, como é que eles diziam? que tivesse o processo deferido. Que tivesse o processo diferido para todos eles, que eles todos sofrerem. Eles precisam de serem julgados, né? Todinho. E ser reconhecido pelo Estado, reconhecido, né? Pelo Estado do sofrimento que eles tiverem. Todos eles. Eu peço que vocês aí fizessem todo esse processo, essas coisas por eles.